No coração da Europa, as velhas dinastias aferram-se ao poder. É um mundo estável e seguro, mas desigual. A maioria da gente comum continua aceitando que o seu destino é esforçar-se sem compartilhar e servir sem discutir. Mas tudo isto em breve vai mudar. Um rapaz russo de 17 anos assistiu o nascimento do século XX. Были фейерверки, были на улице выпивки, и шли на улице толпы народу, никто не был дома. Начинались объятия, поцелуи, знакомства, обещания и поздравления. Надежды были огромные. No novo século, algumas esperanças se frustraram, outras se realizaram. Muitos enfrentariam sérios perigos e cruéis abusos. Mas o equilíbrio político cambaleou, muitas liberdades foram conseguidas e milhões de pessoas viveram mais tempo, com mais saúde e mais prosperidade do que antes. Esta série apresenta a história destas mudanças vertiginosas, contadas pelos seus próprios protagonistas. На моем веку свет, трамваи, машины, потом и дошли до космонавтики. Все мой век. Мой век очень интересный. Я очень довольна своим веком. 1900, a Idade da Esperança. Em 1900, os habitantes das grandes cidades do Ocidente estavam orgulhosos dos seus êxitos e certos do seu futuro. Existiam rivalidades entre as nações europeias, mas uma diplomacia perspicaz conseguira evitar a guerra durante 30 anos. De ambos os lados do Atlântico, muitos pensaram que essa estabilidade continuaria. I would say you had the feeling, well, this is the way it is, this is the way it'll always be. Why would it be different? I never dreamed the world would change the way it did. A Grande Exposição de Paris, em 1900, simbolizou as esperanças do novo século. Atraiu mais de 50 milhões de visitantes. Pensava-se que as nações podiam competir pacificamente, evitando as guerras, que a educação chegaria para todos, que a ciência transformaria a vida no trabalho e em casa. Depois de chegarem em trens a vapor e carruagens puxadas por cavalos, os visitantes podiam percorrer a exposição nos mais modernos meios de transporte. Je me souviens très bien de l'exposition de 1900. J'avais 6 ans. J'ai vu des gens avancer sans marcher. Alors ça m'intriguait, j'ai demandé à ma mère. Et ma mère m'a dit, c'est un trottoir roulant. C'est le premier trottoir roulant qui existe. Alors ça m'intéressait beaucoup et ça m'est resté jusque maintenant. O pavimento conduzia as pessoas pelos imensos pavilhões onde as nações competiam exibindo seu poderio industrial. A
Grã-Bretanha mostrava a pesada maquinária que a convertera em líder do poder industrial durante muito tempo. Os alemães exibiam suas máquinas e os seus automóveis. Os Estados Unidos mostravam a riqueza crescente da nova potência mundial que começava a opacar a Europa. A sua produção fazia que os salários dos operários americanos fossem invejados pelo resto do mundo. O edifício estava dedicado à energia que impulsaria o novo século. Atraiu grandes multidões e entre elas o rei Amon Abescat. Chez moi, on s'éclairait avec une lampe à pétrole ou avec des bougies. On n'avait pas l'électricité. Alors, il y avait cette exposition. Dans ce bâtiment, il y avait tout ce qui concernait le développement de l'électricité. Le soir, c'était superbe de voir tout ce bâtiment parce qu'il était illuminé. Uma nova composição, a Valsa das Luzes, foi interpretada em honra da eletricidade. Em sua brilhante presença, desvanece-se a escuridão. Em Paris, em 1900, muitos viram pela primeira vez o novo invento que transformaria a diversão popular, o cinema, a cor. A exposição realizou-se num momento de grande prosperidade para muitos, mas não para todos. La belle époque, c'était pour les riches. Hein, les gens qui pouvaient s'habiller, qui pouvaient bien manger, que tout. Seulement l'ouvrier mangeait la ratatouille, la couane. Hein? C'était- Rio abaixo, no Sena, os pobres continuavam ocupados com o esforço diário para sobreviver. A esperança de vida era de 46 anos. As famílias deviam defender-se por elas mesmas. Os que não tinham casa ou trabalho não recebiam ajuda do Estado. Havia pouca gente no mundo. A população quadruplicaria durante os 100 anos seguintes. Muitos ainda viviam da terra realizando trabalhos pesados. Poucos podiam divisar as remotas figuras políticas ou os monarcas que regiam as suas vidas. Mas algumas vezes isso era possível. I saw Queen Victoria. She passed by in a landau. Just a little old lady in a black cape and a black bonnet. My cousin says, "Oh, that's the old Queen." And then I was there again when she died. I was about 5, I think. And I heard the church bell tolling. I was playing in the yard. And I said, "Oh, church bell's tolling." And Auntie, she said, "Oh, the poor old dear's gone at last." O solene funeral de Estado da Rainha Vitória em 1901 demonstrou que não houvera mudanças políticas importantes, inclusive naquela época de grande progresso material.
6 reis, 2 imperadores, 24 príncipes e 13 duques reais escoltaram o féretro. Era a velha ordem. Um grupo de dinastias europeias, todas aparentadas entre si, dominavam a metade do mundo. O Império Britânico era o maior de todos. Como pedra angular da vida nacional, dava ao povo um sentimento de superioridade sobre os estrangeiros. We were sorry for them in a way. And of course, if we saw a coloured man, hey, watch out, he's a darky. Yes. We were very, very, very insular. Very insular. We felt a kind of pride in that empire. The empire in which the sun never sets. A sua possessão mais cara era a Índia. Uma população de 290 milhões de hindus era governada por uma elite de 5 mil funcionários ingleses. A África estava também sob o jugo europeu. As potências imperiais competiam pela exploração das suas riquezas minerais. Os africanos só eram apreciados pelo seu trabalho. Não tinham nenhum direito. Na África do Sul, os holandeses e ingleses haviam expulsado os africanos das suas terras. Dora Ramutibe trabalhou numa granja boa no Transvaal. Ei, eu é coliburu. O caça um tua papata. Ei, um tua papata. Um tua. Ei, ya. Como a buru na usapiwa man. Ei, pero sapa khuti. Rele banachi. Bananachi. Ei. Ka go fatla pa o boela kwa. E ba go raga ka tlhakware ema. Ei. Nele bolo bo botlhoko gampe. Ee, bo botlhoko. As oportunidades de uma melhor vida para os jovens dependia da sua origem e de onde moravam. As crianças ocidentais cresciam saudáveis graças aos progressos higiênicos. Recebiam uma educação superior a todas as gerações anteriores, pois os governos impulsavam a educação gratuita e obrigatória. Quanto mais soubessem ler, mais podiam aprender sobre o mundo. A alfabetização converteu-se no fator mais importante para mudar as expectativas de vida das pessoas. Novos tipos de jornais se vendiam muito, dirigidos a um público educado. A política era levada às massas. O melhor exemplo de uma democracia ativa era a dos Estados Unidos, onde todos os homens de mais de 21 anos podiam votar. Nas eleições, os políticos se aproximavam do povo. The principles for which we stand are the principles of fair play and a square deal for every man and every woman in the United States. Os norte-americanos votavam para eleger ou para expulsar os candidatos dos cargos públicos. Politics was really hot. You really were a Democrat or a Republican. And people did business with that in their mind. Politics was really very important. Mas as mulheres não podiam votar nas eleições nacionais. E haviam outros que também não participavam.
Os homens afro-americanos, em teoria, podiam votar, mas no Sul muitos não se atreviam a exercer este direito. John Morton foi criado em Missouri. Negroes in many places could not go to the polls to vote, although the law said they had the right to do so. They couldn't go to the polls. Why? Be lynched. Man may get killed, Negro man, trying to vote. Na Europa, as esperanças dos trabalhadores estavam nos novos partidos políticos que faziam campanha para conseguir os seus votos. O Partido Trabalhista da Grã-Bretanha foi fundado em 1900. Na Alemanha, 50 socialistas haviam sido eleitos para o parlamento. Havia, porém, um país onde as pessoas não tinham direito de opinar sobre a forma de governo e a insatisfação era certamente amarga. Embora a escravidão houvesse terminado, 90 milhões de camponeses russos enfrentavam uma vida de privações e de fome. Sergei Butsko nasceu numa aldeia em Bielorrússia. Бедность была для половины населения просто, конечно, ужасающей. Помещик нашего ближайшего района, Межиречья, жил в Варшаве, кутил, как рассказывали, время от времени приезжал, только собирал деньги у управляющего и вновь уезжал в Варшаву. Os partidos políticos eram ilegais. Não havia parlamento. O poder absoluto estava concentrado nas mãos de uma família, os Romanov. Asseguro-lhes, declarou Czar Nicolau, que preservarei com firmeza os princípios da autocracia. Os filhos do Czar encontravam-se com os seus súditos pobres nas festas de caridade, uma das raras ocasiões em que o povo se aproximava dos semideuses que os governavam. Отец всегда хорошо говорил. Он говорил, что без царя нельзя. Как бы рабочим не было, а царь должен быть. Царь. Почему-то нас против царя никогда не говорили. Там, что они на фабрике говорили, я не знаю. Nas fábricas, falava-se cada vez mais de organizar-se contra os baixos salários e as péssimas condições de trabalho. Max Kleinman via crescer a insatisfação diante dos seus olhos. Народ был недовольный. И на митингах, когда ходили, так сказать, кричали «Долой самодержавие!». И вот это «Долой самодержавие», так сказать, видели в царе. И что он держит, так сказать, в руках крепко Россию. А народ бедствовал. Em 1905, os operários apresentaram uma petição ao Czar. Nos transformarão em mendigos, nos sentimos oprimidos, ninguém escuta os operários. A resposta do Czar foi enviar tropas para que atirassem nos manifestantes. Começou uma onda de greves. Cresceu o clamor a favor das reformas políticas e um pequeno grupo de marxistas aproveitou a ocasião para derrocar o Czar numa revolução. Em 1905, nas barricadas, estava Alexander Bryansky. Все говорили о революции. Пели революционную песню «Дружно, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе, братский союз, свободу, грудью проложим себе». Царство свободы, дорогу, грудью проложим себе. Мы, мальчишки, тоже участвовали в этих баррикадах. Я сам прекрасно помню, как мы переворачивали конку
которая ходила через Острожную площадь, переворачивали конку. O czar finalmente foi obrigado a conceder ao povo a sua primeira Assembleia Representativa, a Duma. Poucos, porém, estavam satisfeitos. O fogo da Revolução não se havia extinguido. 12 anos depois, voltou a inflamar-se para transformar a Rússia no primeiro Estado socialista e mudar o rumo da história. Do Japão, vizinho da Rússia, no Extremo Oriente, chegaram novos desafios contra a ordem estabelecida. Uma geração atrás, o Japão havia estado fechado ao mundo exterior, aferrado ao feudalismo. Os reformadores japoneses realizaram grandes esforços a fim de modernizar o império e colocá-lo no mesmo plano do Ocidente. 電気が作るようになってからは道幅がいくらか広がってそして明るくなったから夜の街もいくらか賑やかですけれども Em 1904, os japoneses se sentiram capazes de declarar guerra à Rússia pelo domínio do Extremo Oriente. Com a sua nova armada, conseguiram afundar a frota russa. O triunfo do Japão desafiava a ideia da superioridade da raça branca sobre as outras raças. Borrei Tamura lembra as celebrações. 出汁が出て街中もう3日間というものは良い当時日露戦争に対処した日本は外人に対しての恐怖はなかった。もう日本人はどこと戦争をしても負けっこない。日本は新国だからそういう簡単な意味で怖がらないと思います。 E continuaram pedindo emprestado ao Ocidente. Borrei Tamura arrumou um trabalho de vendedor de roupa ao estilo europeu. 世の中が変わるんだからそれに応じた商売がいいのではないかと思ってそれで私の母が A nova confiança do Japão e o seu crescente poderio industrial o ajudariam a transformar-se numa nova potência mundial. Para muitos europeus aglomerados nos bairros pobres das cidades, a promessa da era moderna tardava. A espera pelas melhorias políticas e sociais nos seus países parecia interminável. Os mais desesperados eram os membros das minorias perseguidas. Na Rússia e na Europa Oriental, os judeus sofriam ataques nos chamados pogroms. Devido à falta de esperança e à pobreza, muitos tentaram romper completamente com o passado. Buscando uma melhor vida, milhares de pessoas partiram para a terra que diziam que oferecia tolerância e prosperidade, a América. Alguns pais não podiam pagar as suas passagens, só tinham para a viagem dos filhos. Em 1910, Nellie Gillinson viajou para Nova York, deixando atrás os seus pais. I'll never forget the goodbye of my mother. She was squeezing me and I was squeezing her. I wanted to
people wanted to pull me off of my mother, and my mother didn't let me go. And the same thing was and for years, when I thought about it, I was crying. But I never saw my mother or father again. De Hamburgo e Estocolmo, Liverpool e Cork, Nápoles e Gênova partiram numa viagem para a qual poucos estavam preparados. The voyage was very rough, very rough. There wasn't a day that people didn't pray to arrive in America. We were in steerage. We were in steerage, like I would say a flight down in the boat. And we had bunks, double bunks. My mother and my little brother slept down, and we as two children slept on the upper bunks. It was crowded. A lot of people were very sick, especially the elderly people were sick. One day we were playing on the boat, and a sailor was sweeping the floor. And then all of a sudden, he started into holler and point. He spoke in a language that I didn't understand, but he was pointing and hollering, "America, America," pointing with his finger. And we all looked, and before you know it, we saw America. We saw the Statue of Liberty. We were all yelling and singing. Oh, it was happiness. De 1900 até 1914, mais de 13 milhões de pessoas chegaram aos Estados Unidos procedentes da Europa. Era a maior imigração voluntária da história. The first step I made on the ground of America, I felt like I wanted to kiss it. And I said, God bless America. Nellie Gillinson reuniu-se com a multidão de imigrantes concentrados no Lower East Side de Nova York. As horas de trabalho nas fábricas da cidade eram longas, mas para os recém-chegados valia a pena. New York was... Then it was paradise. Os Estados Unidos, com sua moderna tecnologia e o seu capitalismo, estavam dispostos a empreenderem o caminho que os levaria a dominar o século. A riqueza tendia a repartir-se entre os mais educados e versáteis. Havia novos tipos de trabalhos para os funcionários de colarinho branco. Eram os trabalhadores melhor remunerados e a publicidade os incentivava a consumir. O milho mais suave, cornflakes de Kellogg's. Toda a novidade da ciência do século XX era aproveitada a fim de aumentar o prestígio nacional. A Grã-Bretanha pensou haver derrotado o mundo ao construir o maior navio de passageiros da história, o Titanic, tão perfeito que era considerado insubmergível. Porém, a fé popular nos peritos e engenheiros foi seriamente afetada em 1912, na primeira viagem do Colosso para Nova York. Perto de Terra Nova, o navio bateu no iceberg e naufragou.
Entre os passageiros estavam Benjamin S. Hart e a sua filha Eva. My father had put my mother and I into a lifeboat and said to me, "Now be a good girl, hold Mummy's hand," and I thought he was following me. Any child being lifted up and put into a boat like that, you'd think your father was following, but of course he didn't. Enquanto o barco salva-vidas se afastava, Eva Hart via como o Titanic ia a pique. You could hear people screaming. It's a dreadful sound. I remember saying to my mother one time, soon afterwards, about the screams and the shrieks of these people, and I always remember, she said, "Yes, but do you remember the silence that followed it?" And I do. And silence is a great thing to me, because I can remember when there was the whole world and this starlit night and these shrieking, drowning people. I think the worst thing of the lot that was. And then this silence, which you couldn't describe. Grandes perdas humanas no naufrágio do Titanic. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite. A maioria eram homens. Foi um caso de mulheres e crianças primeiro. O Carpathia chega a Nova York com sobreviventes. A imagem popular das mulheres é que eram criaturas frágeis e indefesas, de cinturas finas e obedientes aos seus maridos. Nos primeiros anos do novo século, as mulheres começaram uma campanha a fim de mudarem essa situação e obterem os mesmos direitos políticos dos homens. Muitas mulheres trabalhavam em escritórios e em fábricas. Gertrude Jarrett era sufragista, lutava pelo voto feminino. I thought women were equal to men and should have a say in things. I thought that women should have the same rights as men, and it was a woman's life, and she should say what she wanted, whether it was at Parliament or where it was. A woman should have the same say as a man. Voto para a mulher. As mulheres trabalhadoras querem votar. Queremos o voto feminino. Several of us that were in the vote for women, we used to get in Hanley Market Square and spout a bit. But in those days, the police would, if they got a bit too rowdy, the police would come and move us off. But we still used to say what we thought. As prisões, acompanhadas de greves de fome nas celas, fizeram a luta mais intensa e perigosa. Uma sufragista solitária realizou um protesto dramático ante uma multidão de espectadores no Derby em 1913. Emily Davison saltou a cerca e parou em frente do cavalo do rei e morreu. A campanha das mulheres era tão só um dos muitos desafios políticos contra a ordem estabelecida. Os protestos haviam começado, inclusive no Império. Na Índia, o movimento do Congresso começou a falar sobre a possibilidade de autogoverno.
Na África do Sul, a insatisfação originou a criação, em 1912, da primeira organização política de africanos negros. Dora Ramotibe esteve aí desde o começo. O novo Congresso Nacional Africano iniciou uma dura luta exigindo a reforma agrária e o fim da injustiça racial. Nas primeiras reuniões do Congresso, cantava-se uma canção chamada Lamento Africano. Na China, a quarta parte da população mundial ainda era governada pelo regime imperial mais antigo do mundo. A autocrática dinastia Manchu era implacável e não permitia nenhuma oposição. Porém, em 1911, no acontecimento político mais importante do novo século, o sistema imperial foi deposto e declarada república. 老百姓，没人就有高兴的反事。倒是，一改革命，这就是不是孙中山什么的时候就好一点了，对不对？他是国家，你比如说啊，他不统治了，是不是？对不对？哎，那阵儿这个有皇上不统治嘛，对不对？ A revolução, porém, não trouxe as melhorias que o povo esperava. O imenso país estava debilitado devido a décadas de caos político e de guerras civis. Estamos apresentando Gente. Henrique VIII deixou a marca de sua tirania e seu poder na história universal. Ele foi responsável pela reforma da igreja, porém, foram as suas 6 esposas que lhe deram maior fama. Will you marry me? This is the happy bride. Henrique VIII fazia o que bem o aprazia com suas esposas, fazendo valer o seu poder e respeitar os seus desmandos. The bride is ready. I always have been your wife and I always will be. The only remedy is a woman. No, not again. Visite a corte do reinado mais escandaloso da história da Grã-Bretanha, revelada nesta série inédita produzida pela BBC. As 6 esposas de Henrique VIII. Um especial de vidas. No novo Travel Channel, People and Arts. O Rei Arthur, o Cálice Sagrado, Stonehenge, lendas que escutamos desde crianças e que nunca compreendemos totalmente. Esta série nos transporta a outras épocas. Uma superprodução que percorre 3.000 anos de história. Não perca Lendas e Mitos das Ilhas Britânicas, no novo Travel Channel, People and Arts. 720 mil habitantes e 1.281 pontes.
Uma oportunidade para conhecer fatos curiosos e que também são informações interessantes, raras ou divertidas. Comprove que viajar é, acima de tudo, uma atividade muito divertida. Sim, sim, sim! Acompanhe Richard Hall em um giro pelo mundo, no novo Travel Channel People and Arts. Voltamos a apresentar Gente. No Ocidente, os operários industriais lançaram um desafio aberto. Os sindicatos tinham um número crescente de membros que exigiam melhores salários e menos horas de trabalho. Já não aceitavam que deviam trabalhar sem protestar. Os sindicatos provaram sua força com uma série de greves nacionais que se faziam mais violentas. Na França, foi decretada a lei marcial depois que os operários da estrada de ferro franceses demonstraram seu poder ao paralisar as comunicações em todo o país. Escócia, 1911. Um fura-greve tenta passar com a sua carreta entre os membros do sindicato, mas a multidão oferece resistência. Devido à greve, muitas moleiras foram despedidas, entre elas estava Minnie Way. That cattle strike went on for 6 weeks. Yes, 6 weeks exact. And they go down the streets singing, what was it now? We are out for higher wages, as we have a right to do. But we'll never be content till we get the 10%, for we have a right to live as well as you. Pouco a pouco, os trabalhadores começaram a obter os seus direitos. Os governos garantiram menos horas de trabalho e as primeiras pensões da velhice. Infelizmente, na Europa, produziam-se outras mudanças. As novas escolas oficiais e a imprensa popular fortaleceram o sentimento de identidade nacional. O espírito do nacionalismo puro estava personificado nos velhos imperadores e sacramentado nos mitos nacionais. Os valores da velha ordem, orgulho, poder e território, ressurgiram e as antigas rivalidades entre as nações foram estimuladas. Para os governantes era conveniente que os povos vissem os seus vizinhos como inimigos. Les Allemands étaient nos ennemis. On sentait le danger de guerre avec l'Allemagne, que l'Allemagne elle-même entretenait une armée puissante et qu'elle se préparait à faire la guerre. Et à faire la guerre d'abord contre nous, contre la France. As multidões eram cativadas pelos seus líderes. A energia e a ciência dos novos tempos eram destinadas à carreira armamentista. Somente 5 anos após o voo de Blériot, a sua companhia fabricava aviões para o exército francês. Depois de 40 anos de paz, a guerra parecia inevitável. Os jovens aprendiam a lutar. Em 1914, mais de 25 milhões de pessoas estavam treinadas e prontas. We were brought up to spell duty with a big D. And our duty was to God and our country. And that was the end of the matter. Um complexo emaranhado de tratados estabelecia que se um país fosse atacado por outro, todo o continente seria arrastado pela guerra. Julho de 1914. Funeral do herdeiro do trono da Áustria, assassinado por um nacionalista sérvio em Sarajevo. A Áustria declara guerra à Sérvia.
Os povos europeus contêm a respiração. Então, uma a uma, as alianças entram em vigor. A Rússia se mobiliza contra a Áustria. Sergei Butsko lembra haver conversado naquele dia com seu irmão. Уже чувствовалась в воздухе напряженность предстоящей войне. И я его спрашиваю, а ты хочешь, чтобы была война? А он мне говорит, да, хочу. И я ему отвечаю, и я тоже хочу. Совершенно не понимая, что с нами будет. Em Paris, onde nasceram as esperanças do novo século, a ordem de mobilização geral chegou às ruas no dia 2 de agosto. Havia guerra na Europa. O século começara com a esperança de que o progresso material e as liberdades políticas mudariam a vida das pessoas. De fato, os 4 anos da Primeira Guerra Mundial provocariam as maiores mudanças. Mudanças que superariam os mais estranhos sonhos e pesadelos da gente do novo século. Em 1914, toda uma geração é arrastada à Primeira Guerra Mundial. 70 milhões de homens de mais de 20 países se alistam no serviço militar. Ao entrarem nos novos exércitos, convertem-se em cifras numa guerra de cifras. Durante os 4 anos seguintes, morreriam mais homens, com mais pena que glória, do que em toda a história do mundo até esse momento. 1914, Campos da Morte. Ao começar a guerra, em agosto de 1914, ninguém sabia o que estava por vir. Nas capitais da Europa havia um ambiente de grande exaltação patriótica. Es war eine Hurra-Stimmung sondergleichen. Überall Fahnen über Fahnen, Blumen über Blumen. Den Soldaten wurden Blumen zugeworfen. Die Gewehrläufe, oben in den Gewehrläufen steckten Blumen. Sie bekamen Zigaretten, sie bekamen Schokolade zugesteckt. An ihrer Seite gingen die Bräute oder die Mütter oder so. Und es wurde gesungen in der Heimat, da gibt's ein Wiedersehen. Todas as nações esperavam ganhar alguma coisa com a guerra. Havia alianças que honrar e velhas contas por cobrar. All over the world, there are young fellows who say the war is just an adventure, and it's our country, and it's patriotism, and it's partly to get decorations. It's a mix. It's a mix, and it's wonderful because you get away from family and so on. You're all of a sudden on your own at 18 or 19 or 20, which is great. Os franceses, durante anos, haviam temido a agressão alemã e ansiavam terminar com aquela ameaça para sempre. Ah oui, oui, on a cru que véritablement la furia française, véritablement, allait faire des miracles. 48 heures à Berlin, rien ne nous étonnait. On n'a pas cru du tout à une guerre qui allait se prolonger et qui allait être aussi cruelle. Non, pas du tout. Em todas partes, o povo acreditava na palavra dos seus líderes, que estariam muito melhor ao terminar a guerra e que os soldados voltariam em breve para casa. Em São Petersburgo, os russos se mobilizavam para lutar pelo czar. Em Viena, os soldados austro-húngaros estão preparados para combater pelo Império dos Habsburgo.
No começo da guerra, a Grã-Bretanha era o único país que ainda confiava nos voluntários. Os homens se alistavam em massa, temendo perder uma guerra que poderia terminar no Natal. The atmosphere, it was certainly electric, but almost unbelievable. We now were excited about it and all ready to join in because everything had been rather, too peaceful almost until that time. The country was overrun by volunteers in such numbers that I don't think the government could deal with them for a long time. Foram realizados planos de mobilização que haviam tardado anos preparando-se. Era uma guerra pelo calendário. Graças aos horários especiais dos trens, milhares de soldados puderam ser enviados ao campo de batalha com toda a eficácia industrial com que contavam os governos modernos. À medida que os novos exércitos absorviam os homens, os seus sonhos individuais e as suas ambições pessoais se desfaziam. A guerra, em pouco tempo, atingiria escala mundial, pois os países europeus congregaram os seus impérios de ultramar para aumentarem as tropas. Tão só da Austrália saíram 300 mil homens. Para ajudar a Grã-Bretanha, chegaram contingentes da Nova Zelândia, da África do Sul e do Canadá. In Australia at that time, we were part of the British Empire and were very loyal to Britain, and we felt it was our war. It's a bit different today, perhaps, but at that time, that was the feeling. Apart from which, if you stayed a year or too long, you'd have got a white feather from the girls. No, it was a thing to do. Mais de 100 mil hindus embarcaram às pressas para a guerra. Ao chegarem à França, davam-lhes roupa de lã. Chakunga vinha de uma aldeia na fronteira birmanesa. E British Sarkar então nahi atel veka tak vereng. Tin sabram nu te pokadu boka. Tu valen feren ram shisela niantia tu wang tuanin e mukataka kakalan. Estamos apresentando Gente. Ao redor do mundo e ao redor do relógio, enquanto as pessoas se voltam para a Intercontinental para as viagens de negócios, queremos lembrá-lo que nossos hotéis são também perfeitos para férias. Com o programa Summer Options do Intercontinental, você ganhará uma boa diária, quarto de casal pelo preço de um simples, 500 milhas aéreas por estada, além de uma destas opções à sua escolha. Breakfast americano para 2 diariamente, mudança para o Clube Intercontinental, o Suite Junior. 50% de desconto num quarto adicional para as crianças ou 1000 milhas aéreas por estada. E você tem todas estas escolhas em mais de 170 hotéis Intercontinental através das Américas e o resto do mundo. Chame o seu Intercontinental mais próximo, o seu agente de viagem, e reserve Summer Options. Afinal, se tiver que trabalhar em algo este verão, que tal trabalhar num belo bronzeado? 720 mil habitantes e 1.281 pontes. Uma oportunidade para conhecer fatos curiosos e que também são informações interessantes, raras ou divertidas. Comprove que viajar é, acima de tudo, uma atividade muito divertida. Sim, sim, sim! Acompanhe Richard Hall em um giro pelo mundo, no novo Travel Channel People and Arts. Visite Planeta Solitário, um mundo de experiências e aventuras inesquecíveis. Junto com nossos guias, você conhecerá várias faces do planeta, sua cozinha, sua música e sua tradição. Cada viagem é uma experiência diferente, expressa em diversos idiomas, moedas e meios de transporte. Planeta Solitário é o melhor guia turístico. No novo Travel Channel People and Arts.
voltamos a apresentar Gente. Conjuntamente com os grandes exércitos, uma nova arma seria empregada nos campos de batalha. As novas armas tinham em comum a capacidade de matar mais rapidamente. As metralhadoras podiam disparar 600 balas por minuto. Mas, apesar do novo armamento, o treinamento era feito segundo os manuais militares do passado. As sugestões para enfrentar os novos obstáculos, como arame farpado, eram inadequadas. O soldado Rutherford não estava impressionado. It was a scrapper good. I spent at West Hartlepool. I learned how to salute officers, which is the main thing in the army. I learned to slope arms and present arms, which you can't do in a muddy trench. I fired 5 rounds before I went out to France. I never saw a grenade. I never saw a machine gun. So I was a rookie when I went to France. Rutherford era membro do exército britânico que se aliara com a França e com a Rússia contra a Alemanha, Áustria, Hungria e Turquia. Um grande arco de luta oprimia as potências centrais. Havia várias frentes no oeste. A Itália, ao sul, entraria depois. E a batalha no oeste continuava. Nos primeiros meses, a experiência da guerra para os soldados comuns não era muito diferente das anteriores. Em várias marchas rápidas, os alemães atravessaram a Bélgica em direção ao norte da França, onde os franceses e os britânicos tentariam detê-los. Neste raro segmento do cinema pioneiro, vemos a cavalaria inglesa avançando em campo aberto como se fazia tradicionalmente. Estavam, porém, na mira da artilharia alemã. A câmera filmou o momento em que o alvo foi atingido pelos explosivos. Depois de alguns meses de guerra, era evidente que a artilharia moderna era tão poderosa e precisa que as táticas teriam de mudar. Ambos os bandos assumiram posições defensivas. Para os soldados, isto significava que a experiência central da guerra se transformaria numa cruenta e longa batalha de desgaste. Todos começaram a cavar trincheiras a partir do canal ao longo de todo o nordeste da França até a fronteira suíça. Os britânicos e os franceses de um lado. E muito perto deles, os alemães. À medida que se fortaleciam e se consolidavam as frentes, estabeleciam-se redes de trincheiras de apoio e de comunicações através dos campos de batalha. Foram instaladas linhas telefônicas para comunicar a frente com a artilharia e com o Estado-Maior. Era o começo de um longo estancamento. Nesta guerra de trincheiras, defender as posições próprias era muito mais simples do que capturar o inimigo. Os homens se guarneciam sob o parapeito, porém ambos os lados se vigiavam constantemente. Os franco-atiradores apareciam através dos buracos de aço e atiravam em tudo que se movesse. Para os alemães era importante permanecerem no território ocupado.
sende in die Nacht hinein der Liebe meine Lieder, nicht ich allein. Cavavam complicados bunkers para se protegerem das balas inimigas e esperavam. Construídas com as mãos ou com ferramentas, estas guaridas humanas podiam ter até 50 metros de profundidade com vários níveis. Havia cozinhas, enfermarias e dormitórios subterrâneos. Algumas tinham eletricidade e água. Os soldados aliados admiravam a organização alemã. Ah, ben, ils étaient plus organisés que nous. Ils étaient beaucoup plus travailleurs que nous. Alors, et puis eux, ils avaient fait, nous, dans nos états-majors, on était une armée offensive, tandis qu'ils voulaient rester là. Et alors, ils avaient fait des sapes, ils avaient fait des abris. Pépère, quand on avançait, comme en Champagne, a trouvé des abris, ils vivaient 40, 50 là-dedans. Puis le Nord, ils étaient à l'abri. Partes da frente permaneciam tranquilas durante vários meses. Um soldado francês escreveu: "Nos transformamos em máquinas de espera. Nesse momento, estamos esperando os alimentos. Depois será o correio. Depois nos prepararemos para continuar esperando." In the early days, of course, there were so many boring days and very little fighting. I used to do a lot of sketching. It filled the time, and I got ideas from whatever happened the day before. A listening patrol would be sent out occasionally to get as close as possible to the German trench and to pick up any sort of information that might have been given you by Germans talking amongst themselves. And one just thought of a German champing away and making a noise while he ate. Atrás das linhas, equipamentos de açougueiros, cozinheiros e padeiros se esmeravam para alimentar os soldados. As tropas do Império Britânico deviam ter carne fresca regularmente, porém a maior parte do tempo comiam sopa de lata, carne salgada e bolachas secas. A comida dos soldados alemães era mais deficiente. Comiam sempre pão do exército, mas ao aumentar o cerco aos portos alemães, o fornecimento de comida foi interrompido. Deviam complementar as suas rações da melhor maneira possível. Of course there was always hunger. We ate on our dark soldiers' bread artificial honey, but it wasn't bad. There were a lot of horses killed, and of course then we had a lot of horse meat. It looked funny when there was a dead horse. A troop passed by, and 10 minutes afterwards there was nothing but the bones left, because everybody put a piece of meat into his pocket to cook it in the evening, or give it to the goulash gun, to give it to the fellow who made us the soup. And the soup, there was mostly dried vegetables, which we called barbed wire. It was so hard. But if you put a piece of meat, of horse meat in there, it tasted after something. Era uma guerra não só de força militar, como também de poderio industrial. A classificação e o transporte de armas e munições fizeram que a logística e o planejamento militar atingissem níveis imprevisíveis.
soldados alemães contavam com 20 mil canhões pesados e uma rede de centros de conserto para sua manutenção. Nos depósitos do lado dos aliados, grande parte do trabalho pesado era realizado pelos soldados coloniais. Estavam acostumados com o calor do verão, mas não conheciam o inverno europeu. Nas extensas frentes orientais, ambos os lados estavam mais equilibrados e registrava-se maior movimento. As tropas russas foram expulsas pelos alemães após uma grande batalha na Prússia Oriental. Tiveram, porém, êxito contra os austríacos. Ao estender-se a luta através de centenas de quilômetros, os exércitos de camponeses russos, sob as ordens de oficiais incapazes, sofreram sérias baixas. No final de 1914, a metade dos homens que haviam ido para a guerra no verão já estavam mortos ou feridos. Os trens hospitais, doados por patriotas princesas russas, ajudavam o deficiente serviço médico do exército. Max Kleiman foi ferido no peito e levado diretamente do campo de batalha para um desses trens. Но на следующий день я проснулся, а передо мною хорошенькая сестричка. Ну, раз так ты начинаешь оживать. Ожил. Я спрашивал у нее. Я говорю, сестричка, ну, сама-то она боялась подойти ко мне, потому что все так и лезли. А работали, грязные работы делали санитары. А что касается этих девчонок, это было не откуда-нибудь. Это были из высокопоставленные, так сказать, в семействе, по всей вероятности. Беленькие были блондиночки, в косынках. Na frente ocidental também havia piolhos. Os homens acostumados a viver em condições higiênicas desmoralizavam-se devido a semanas na sujeira. When we come out of the line, there were big army baths, steam baths. And you went in there and you passed in all your clothing. You had a hot bath and you came out and you got new issue of clothing, different clothing. They were supposed, of course, to be lice-free, but the steam laundry didn't kill the eggs. And round the armpit where the lice used to lay their eggs, we used to just pull them off and light a cigarette, or if we could get hold of a cigarette or a cigar, that was better, and just burn the eggs. You just put them on, the eggs would explode. And you just singe the singlet shirt. That didn't matter, but that killed the eggs and the lice, and you had a free go for a while until you got back and got infested again from the surroundings. Os postais e as cartas que enviavam para casa eram censurados, mas de todos modos era difícil para os soldados contarem às suas famílias as duras privações da guerra. Le 17 septembre 1916. Ma chère maman, je suis en très bonne santé et j'espère que chez nous, tout le monde est de même. J'ai reçu mon petit colis hier, ça m'a fait plaisir qu'en ce moment-là, on la sorte un peu. Pour ici, c'est toujours pareil. Ça chie en ce moment, mais pas trop sur nous. Donne le bonjour à tout le monde. Pour moi, je ne vais pas t'en dire plus long, car je n'ai pas le temps.
En attendant le plaisir d'avoir des nouvelles, je t'embrasse bien fort, ainsi que Louise. Ton fils qui prend bien de toi. Marcel. Os soldados de ambos os bandos se expuseram a grandes perigos quando tentaram romper o estancamento e pôr os exércitos em movimento. Os comandantes britânicos e os franceses sonhavam com uma grande ofensiva. Em 1916, planejaram a mais importante operação, que se concentraria num único ponto das linhas alemãs, perto do rio Somme. Preparou-se 1,5 milhão de balas para carregá-las nas baterias. As granadas fragmentárias com metralha de chumbo rasgariam a carne e aumentariam a cifra de baixas. Os explosivos de alto poder destroçariam os bunkers alemães. Durante 7 dias e 7 noites, a artilharia inglesa pulverizou as trincheiras alemãs, enquanto as tropas francesas esperavam para atacarem pela brecha que se abriria nas linhas. O fragor da batalha se escutava do outro lado do Canal da Mancha. Um general britânico disse: depende só de matar um número suficiente de boches. Enquanto as balas zumbiam sobre as suas cabeças, os alemães permaneciam nos seus esconderijos, na profundidade da terra. Para ajudar a artilharia a acertar no alvo, os aviões sobrevoavam os campos de batalha. Como não tinham rádio, deviam lançar as suas mensagens à sua própria artilharia. Um dos pilotos que patrulhava era Cécio Luiz. We'd know when they were going to fire. We'd see the pop of the gun going off. We'd watch, to see the bursts of the shell falling, and it fell, and we know was it over, was it behind, was it to the left, was it to the right, and that in that rudimentary way we ranged the guns, one at a time, and the battery had 4 guns, so it took a whole patrol of 2 hours to range those 4 guns on one objective. So you could see what a primitive thing it was, and why, in fact, it ended up by everybody just pooping off their guns for all they were worth until the whole battlefront was absolutely one solid mass of bursting shells. It was just like a field of snow. When a shell passes close to you, there's a great turbulence of air with the shell passing, and that makes the machine jump. So when your machine jumped or went down, and you knew jolly well it was because you'd just been missed by a shell. Depois de uma chuva de 20 mil toneladas de chumbo sobre as posições alemãs, os britânicos se prepararam para o ataque, confiados em que já não restava inimigo. A um batalhão informaram: podem estender os braços, limpar os seus rifles e ir tranquilamente a Pozières antes de encontrarem algum alemão vivo. Depois que cessou o bombardeio, começou o ataque. I climbed out, got through the wire, and we're crossing no man's land when machine guns opened out on us, and some of our chaps was up and down the side of me. 100 mil soldados atacaram, mas as suas descargas não puderam destruir as redes de arame. Os alemães saíram dos seus profundos esconderijos e mataram os homens que avançavam. Ficamos surpresos ao vê-los caminhar, diria um soldado. Tínhamos de carregar e recarregar. Não podíamos apontar somente e atirar. O Derrer conseguiu chegar até as linhas alemãs. Kept going. I got to the German barbed wire. I got through that, all right. And jumped into a German trench. We stayed there all that day and the following night. With no food, no water, getting short of ammunition. But one of our chaps from headquarters came forward to us and he said, "Oh, I'm bringing orders for you. You've got to retire to the trenches you left as best you can, get back as best you can." So I finished up there where I left.
I think there were 230 odd casualties, and we never gained a yard of ground. I'd lost a lot of my pals that we needed done. I thought how stupid it was. No fim do primeiro dia, 20.000 britânicos haviam morrido e 40.000 estavam feridos. Os comandantes continuaram ordenando novos ataques durante 3 meses, tempo depois de se saber que qualquer avanço seria impossível. Muito longe de conhecer a verdadeira situação. The trouble was that the people who gave these orders for the attacks were in a chateau 10 miles behind the line. Had never been to the trenches. They didn't know what the conditions were like. Quando o alto mando alemão ordenou o contra-ataque, foi a vez dos seus homens enfrentarem o inferno. Wenn ich zusammen mit vielen anderen Kameraden gleichzeitig nun aus dem Graben rausspringen muss, rausklettern muss, dann vergeht das Gefühl der Angst. Dann hat man die innere Verpflichtung, fühlt man, mit den anderen zusammen vorzugehen und den Nächsten nicht im Stich zu lassen. Das Gefühl der Angst kommt eigentlich nur dann, wenn eben Infanteriegeschosse in unmittelbarer Nähe an einem vorbei man pfeifen hört. Und dann wirft man sich automatisch ganz unbewusst wird man sich auf die Erde. A ciência moderna veio aumentar a agonia de guerra com o gás venenoso. Os alemães o usaram primeiro e depois os ingleses e os franceses. Os soldados usavam máscaras para dissipar as cargas, assegurando-se antes que o vento soprasse na direção correta. There was a terrific bombardment going on somewhere, and then this gas caught my throat. And I thought, oh God, gas. And I felt like doing nothing but taking to my heels and running away, trying to get away from this insidious cloud of gas which was creeping quietly over the ground. You could see it moving just slightly over the ground. And all the time I was getting this awful gas into the throat and lungs. Os efeitos do gás fosgênio se apresentavam lentamente, irritava os olhos e a garganta e depois aumentava a dor. Demorava-se 48 horas para morrer afogado, pois os pulmões se enchiam de líquido. Mas a maioria das baixas não eram pelas bombas ou pelas balas. High explosives, when they detonated, they'd explode and there'd be pieces of metal, perhaps 8 or 10 inches long, jagged. They, without any trouble at all, could cut a man's head right off, a leg cut off, an arm cut off, a chest exploded. There were some horrible wounds from this type of shells. Ted Smout era dos enfermeiros que recolhiam os feridos no campo de batalha. There were no painkillers, tablets or painkillers we know them today. They didn't exist. Chloroform was only used on the seriously wounded for any necessary surgery. Other than that, they just had to tolerate it. I saw one man, the whole of his stomach was open, and he was. And this doctor just took the whole bowel of the stomach right out and just put cotton wool back, a bed of cotton wool, and put it back into place. He was only trying to make the man comfortable. He died. There was no hope for him.
Os horrores da guerra faziam que os homens exigissem alívio espiritual. A sua aparente inutilidade punha à prova toda a crença religiosa. Os capelães afirmavam a cada exército que Deus estava do seu lado e benziam as armas antes que fizessem o seu trabalho. Em certo ponto das linhas francesas, os soldados refugiados nas cavernas construíram uma capela subterrânea. A escada conduzia a linha da frente. No mesmo ano da ofensiva do Somme, os alemães realizaram um esforço para terminar o estancamento e ganhar a guerra. A ordem era matar todos os soldados franceses que pudessem. Em Verdun, ao nordeste da França, iniciaram um ataque contra uma série de fortes estratégicos, sabendo que os franceses fariam o possível para defendê-los. Ao começarem as ações, o comandante alemão predisse: as forças da França sangrarão até a morte. Canhões alemães bombardearam uma área de 11 quilômetros da frente francesa. A armadilha deu resultado. Os franceses ordenaram que Verdun fosse conservado a qualquer preço e todas as divisões entraram em combate. A França estava desesperada pela falta de soldados. Grupos de idade avançada eram enviados à frente. Enquanto passavam pelo Estado-Maior a caminho de Verdun, alguns baliam como ovelhas. A certa unidade disseram: tem uma missão de sacrifício. No dia que os alemães quiserem, serão massacrados até o último homem, e o seu dever é cair. Quando a resistência francesa fortaleceu-se com grandes canhões, os alemães viram-se obrigados a recrutarem mais e mais homens. Eles também se debilitavam. O subtenente Ernst Werkelin foi ferido pela artilharia francesa e caiu num buraco. Es war wie eine Hölle. Die Luft war geschwängert von Granatenrauch, von der dauernden Schießerei der Franzosen. War ein Tal, in der kein Wind kam, der die Luft wieder reinblasen konnte. Durch die schlechte Luft hatten wir Atembeschwerden. Alors les rats, ils rentraient dans le vêtement du... ils mangeaient déjà les lèvres et puis le nez. Alors, au bout de quelques jours, un cadavre, il vient noir, on croyait que c'était des nègres, mais non, c'était des pauvres types que les rats avaient bouffé leurs lèvres et puis il était noir. Alors on croyait que c'était... Il n'y avait plus de lèvres, plus de nez. Alors après, ils rentraient dans les capotes, ils mangeaient, il y avait des rats comme ça. Ich musste doch alles aus dem toten Körper herauspulen, aus den Taschen, aus der Brusttasche, aus den Hosentaschen. Und ich musste hier auf der Brust die Erkennungsmarke freimachen und abnehmen. Ich kam mir manchmal vor wie ein Mensch,
der im Blut rumhängen muss. Also manchmal waren die ganzen Oberkörper zerfetzt von den Granaten oder Gliedmaßen hingen da rum. Verdun foi uma etapa adicional na desumanização dos soldados na Grande Guerra. Depois de 10 meses e 700 mil baixas francesas e alemães, a frente estava quase exatamente no mesmo lugar do começo. Verdun era um atoleiro pestilento, cheio de restos humanos. Alors, on choisissait de sauter de l'un à l'autre. Alors, je vous dis, on sautait plutôt sur le dos. Parce que si on marchait sur un ventre, le pied, il rentrait dedans, c'était affreux. Alors, on sautait sur le dos de l'un à l'autre, comme ça. Si on marchait sur la terre, on avait de la boue jusqu'au mollet. C'était terrible. Et de voir ces pauvres plats qui étaient allongés là. Puis, on voyait des morts. Hein. Estamos apresentando Gente. É uma época onde o escândalo, a traição, a tortura e as execuções faziam parte da vida diária no palácio. I gave you what you have. I made you what you are. If you try to take more, I will destroy you utterly. Esta é a história da Rainha Elizabeth I. Do you hate me? Does your conscience trouble you? A mesma que assassinou a sua irmã, mandou decapitar a sua prima Mary Stuart. The penalty for treason for a woman is decapitation or burning. E se fez chamar a Rainha Virgem, apesar de seus inúmeros casos. Ser filha de Henrique VIII e Ana Bolena com certeza marcou o seu destino. Uma minissérie surpreendente que retrata a vida de uma das soberanas mais polêmicas da história. Glenda Jackson é a Rainha Elizabeth. Um especial de arte no novo Travel Channel People and Arts. Apresentamos Abadia de Northanger, um romance da escritora Jane Austen. Este típico romance inglês se desenrola num cenário espetacular. Fonte inspiradora de Catherine, a heroína da história. Do you think you have a heart stout enough to bear the horrors of this place, Miss Morland? Alone in a strange dwelling, gloomy passages, mysterious stairways. Go on. Are you not afraid? Why should I be? Paixões, enganos, traições e mentiras são os elementos que desencadeiam a trama nesta produção da BBC. As fantasias de Catherine, os amores de Isabella, a ambição do Capitão Tilney, as intrigas de John. Não perca um só detalhe desta trama. Assista ao primeiro capítulo de Abadia de Northanger, no novo Travel Channel People and Arts. Voltamos a apresentar Gente. Em Verdun, Somme e Flandres, a combinação de matanças, desespero humano e lama converteu-se na experiência definitiva da guerra. The whole area is mud. It was pockmarked with shell holes. There wasn't a piece of ground that was virgin. Just a wasteland, I mean, as far as you could see. That would be the worst. There was nothing ever to compare with it, as far as I'm concerned. Wounded lying in the mud and sinking into the mud and not able to get out and not able to get to him. And that one happened quite a lot. There were a lot of men drowned in the mud in Passchendaele. O pesadelo dos campos da morte debilitou a disciplina de todos os grandes exércitos. Alguns soldados tentaram voltar para casa de qualquer modo. I saw one of our battalion lads laid out on the ground on top of the parapet with his legs up in the air. And I said, what are you trying on?
He said, well, I'm trying to get a wound if I can in my legs. He said, there's quite a bit of machine gunning going on and a few rifle fires. He said, I thought I might get a bullet through my leg and get home to Blighty, which, of course, meant to get home to England. He said, I can't stand any more. I'm absolutely at the far end. I'm done for. I said, we all feel like that. He says, no, you don't feel like that. I said, we do, every one of us. But we have a job to do. We're going to do it. Muitos dos homens presos na barbárie da guerra industrializada eram mais educados do que muitos soldados de tempos atrás. Mas, embora estivessem melhor informados, não podiam discutir as ordens que eles davam. Os que se negavam a combater ou desertavam eram duramente castigados. No exército britânico foram aplicados alguns homens visivelmente afetados pelos bombardeios. Quem desobedecesse às ordens era levado à corte marcial. O soldado Arthur Earp foi encontrado num buraco quando devia estar atacando. Ele e 300 companheiros foram condenados à morte. Nos seus documentos de apelação, o general Haig escreveu: como poderíamos ganhar se cedêssemos ante esta súplica? Foram os soldados do exército francês que finalmente se negaram a continuar suportando. Na primavera de 1917, depois de outro ataque falido acompanhado de grandes perdas humanas, a moral se derrubou e os homens da metade das divisões se amotinaram. Um deles declarou: somos homens e não animais que só esperam serem levados ao matadouro. Durante semanas, o exército esteve efervescente. Os comandantes franceses compreenderam que deviam efetuar mudanças táticas. Depois disso, não se ordenaram ataques em vão, porém 55 rebeldes foram executados. Na frente oriental, as tropas russas perderam a fé nos seus líderes depois da morte de mais de 2 milhões de homens e das inquietantes notícias vindas da pátria. Ao saberem da Revolução de Outubro em São Petersburgo, os russos deixaram de combater. Os soldados de ambos os bandos saíram das suas trincheiras para fraternizarem. A disciplina caiu por terra e os soldados russos organizaram comitês revolucionários. Os desertores ameaçavam os oficiais que ousavam atravessar o seu caminho. Очень просто, понимаете, ушел я туда, только не только что я ушел один. Все уходили, понимаете, уже, понимаете, нас нельзя было уже удержать в то время, потому что полный развал уже получилось. Все понимаем, всем уже надоела эта война, понимаете, полный развал получилось, так что полное дезертирство. Офицера уже боялись нас, всех солдат в то время, потому что много были, понимаете, против. No oeste, o estancamento terminou em parte devido à chegada das tropas americanas que ainda não estavam esgotadas pela guerra. Este acontecimento foi demasiado para os exaustos e sitiados alemães. Sabendo que as probabilidades estavam contra eles, aceitaram um armistício equivalente a uma rendição. As brilhantes promessas de 1914 não se haviam cumprido. Embora os alemães tivessem sido humilhados, nenhum dos dois bandos teve a honra da vitória incontestável, que esperavam desde o princípio. Nove milhões de pessoas morreram num novo tipo de guerra, em que a matança era mecanizada, industrializada e iniludível. O mundo jamais voltaria às circunstâncias de 1914.
4 impérios foram derrocados no fim da guerra. E as cicatrizes psicológicas foram igualmente profundas. No mundo da pós-guerra, poucos aceitavam que outra guerra semelhante pudesse se justificar. Cheios de escrúpulos em relação aos políticos e aos generais, os sobreviventes pareciam decididos a não se deixarem arrastar de novo à guerra. People Century, a gente deste século.